Você se apaixona por quem a sua biologia, a sua memória familiar e o seu sangue foram programados para reconhecer. E se você não entende isso, você pode passar a vida inteira chamando destino aquilo que é apenas repetição inconsciente. Pare por um momento. Quantos relacionamentos você já teve? E quantos deles terminaram pelo mesmo motivo com rostos diferentes? Talvez o problema nunca tenha sido a pessoa. Talvez o padrão esteja em você. Durante décadas, eu estudei energia humana. Observei casamentos que pareciam perfeitos por fora e vazios por dentro. Observei uniões improváveis que floresceram com força inabalável. E descobri algo que quase ninguém tem coragem de dizer. Amor sem compreensão energética é instinto. Amor com consciência é evolução. O sangue carrega mais do que oxigênio. Carrega tendência, carrega reação, carrega padrão emocional. O tipo O, por exemplo, objetivo, realista, prático. Raramente cai em depressão, mas quando cai, afunda profundamente. Tem enorme capacidade de imitar, aprender, reproduzir modelos de sucesso. Pode parecer líder nato, mas muitas vezes carrega, no fundo, um sutil complexo de inferioridade que o impulsiona a provar força o tempo inteiro. Ele não gosta de perder controle. Agora imagine essa energia vivendo com alguém tipo B. O tipo B não vive no raciocínio frio, ele vive na sensação imediata. Se os amigos saem e não o convidam, ele sente abandono. Se alguém muda o tom de voz, ele percebe. É impulsivo, age antes de pensar, mas não guarda o passado. Ele não fica 2 anos revivendo um erro, ele segue. É sociável, ativo, sensorial, precisa de movimento. Agora imagine esse B convivendo com um tipo A. O tipo A é profundo, emocional, analítico, revive conversas antigas, repassa detalhes na mente, sente mais do que demonstra. Enquanto o B já esqueceu, o A ainda está refletindo. E então surge o tipo AB, o mais complexo. Por fora, lógico. Por dentro, paradoxal. Pode demonstrar superioridade ou insegurança disfarçada. Às vezes, lidera. Às vezes, se retrai. É como se 2 naturezas opostas dividissem o mesmo corpo. Agora observe algo fundamental. Todos querem controlar. O tenta controlar B. B tenta controlar A tenta controlar AB tenta controlar O. Esse ciclo cria tensão invisível. Você acha que briga por dinheiro, mas muitas vezes briga por posição energética. Quem decide? Quem conduz? Quem cede? E o mais interessante, quando 3 pessoas interagem, o padrão fica ainda mais claro. Sempre há um que se torna líder natural, um que resiste e um que cedo ou tarde cede. Essas microdinâmicas revelam o macro do relacionamento. Mas isso ainda é superfície. Agora entramos em algo mais profundo. Vibração. Se uma pessoa se alimenta de excesso, açúcar, carne pesada, álcool, e a outra cultiva equilíbrio, leveza, alimentos naturais, elas estão produzindo sangue diferente. E sangue diferente produz mente diferente. A maioria das pessoas tenta resolver incompatibilidade vibracional com diálogo. Mas vibração não é convencida por palavras. Ela é sentida. Você pode testar algo simples. Segure seu pulso. Sinta o ritmo. Agora segure o pulso da pessoa que você ama. Se o ritmo é semelhante, se a força é semelhante, existe harmonia básica. Se um é muito forte e o outro muito fraco, se um é acelerado e o outro lento, a convivência exigirá esforço constante. E agora eu vou lhe revelar algo que muda completamente a forma como você escolhe alguém. Observe seu rosto. O lado direito reflete a energia da sua mãe, o lado esquerdo, do seu pai. Se sua mãe era energeticamente dominante, você pode buscar alguém mais dominante ou exatamente o oposto, tentando equilibrar o que viveu. Se seu pai era fraco energeticamente, você pode inconscientemente buscar força fora. Você não escolhe apenas por amor.
Você escolhe para completar uma equação energética inacabada da infância. E se não percebe isso, repete. Muda o nome, muda a aparência, mas a energia é a mesma. Agora observe suas sobrancelhas. Formato contraído indica excesso de contração energética na gestação. Formato expansivo indica a expansão. Sim, sua mãe, antes mesmo de você nascer, já influenciava sua tendência relacional através da alimentação. Você percebe o nível disso? Você chama de paixão, mas muitas vezes é reconhecimento vibracional. E então há as linhas da mão: linha da vida, linha emocional, linha intelectual. Se duas pessoas têm linhas com intensidade semelhante, clareza semelhante, direção semelhante, há encaixe natural. Se são extremamente diferentes, haverá fascínio inicial, mas também conflito recorrente. Agora preste atenção na parte mais importante de todas. Nada disso é sentença, é orientação. A maioria das pessoas comete um erro grave: usa conhecimento para julgar. Mas o conhecimento verdadeiro serve para ajustar. Não existe relacionamento 100% harmonioso. Mudanças acontecem todos os dias. Saúde muda, circunstâncias mudam, dinheiro muda, ambição muda, o mundo muda. Às vezes surge doença, às vezes surge tentação, às vezes surge distância emocional, e então muitos dizem: não era para ser. Mas talvez fosse para evoluir. Compatibilidade facilita, consciência sustenta, amor decide. Amor verdadeiro não é emoção intensa, é escolha repetida, é ajuste diário, é maturidade para entender que toda combinação tem luz e sombra. Algumas são doces e estáveis, outras são intensas e transformadoras. Algumas são tranquilas, outras são desafiadoras, mas nenhuma é perfeita. A pergunta não é: somos compatíveis? A pergunta é: estamos dispostos a crescer além dos nossos padrões? Se você entende seus padrões, você deixa de culpar. Se entende o padrão do outro, você deixa de reagir automaticamente. E é aqui que quase todo mundo se engana. Nós acreditamos que escolhemos nosso parceiro porque sentimos química, porque gostamos da personalidade, porque temos interesses em comum. Mas isso é só a superfície. O que realmente está acontecendo é muito mais profundo. Seu corpo guarda memória. Não apenas memória emocional, memória familiar, memória biológica, memória energética. A forma como você se alimenta, a tensão que você carrega, seu nível de contração ou expansão, a maneira como você reage ao estresse. Tudo isso constrói um padrão interno. E esse padrão não busca felicidade, ele busca equilíbrio. É por isso que você não se sente atraído por qualquer pessoa. Você se sente atraído por quem compensa seu desequilíbrio. Se você é extremamente rígido, pode se sentir atraído por alguém mais expansivo. Se é disperso, pode buscar alguém estruturado. Se carrega tensão acumulada, seu corpo vai procurar uma polaridade que estabilize isso. E aqui está o ponto mais desconfortável. Não é a sua mente que decide, é a sua condição interna, seu estado físico, sua energia, seu histórico acumulado. O que você chama de amor à primeira vista pode ser apenas reconhecimento de padrão. E enquanto esse padrão não muda, você continua escolhendo versões diferentes da mesma história. Agora, observe algo na sua própria vida. Quantas vezes você disse: dessa vez é diferente? Mas meses depois, os conflitos eram parecidos. As discussões tinham o mesmo tom. As frustrações seguiam o mesmo roteiro. Isso não é azar. Isso é coerência biológica. Seu corpo tende a recriar o ambiente que ele já conhece. Mesmo que racionalmente você queira algo novo, seu estado interno ainda vibra na mesma frequência. Você pode mudar o rosto, mudar a profissão, mudar a cidade. Mas se sua condição interna é a mesma, o tipo de parceiro que você atrai também será. Porque não é sobre destino, é sobre compatibilidade de condição. E aqui está a parte poderosa. Quando você transforma sua alimentação, quando você equilibra sua energia, quando você muda sua condição física e emocional, seu padrão muda. E quando seu padrão muda, o tipo de pessoa que entra na sua vida também muda. Você não precisa procurar alguém diferente. Você precisa se tornar diferente.
E é exatamente isso que quase ninguém percebe. E quando duas pessoas deixam de reagir e começam a compreender, a energia muda. E quando a energia muda, o relacionamento muda. Mas isso é apenas o começo, porque entender compatibilidade é fácil, difícil é atravessar crise. Porque amar não é encontrar alguém perfeito, é decidir evoluir com alguém imperfeito. E isso muda tudo.